Fala pessoal, boa tarde, bom dia, quase boa tarde para todo mundo. Como vocês estão? Queria pedir para vocês já irem confirmando se está tudo funcionando aí. Vocês estão me ouvindo bem? A gente vai começar aqui então mais uma live do Cálculo Jurídico. Bom, sejam bem-vindos todos, boas-vindas para todo mundo. A gente vai começar a nossa live aqui com conteúdo muito especial, um tema que eu adoro sobre cálculos previdenciários, para a gente conversar junto aqui com a nossa convidada, a Gabriela. Ela já vai entrar aqui. Ela já vai fazer o pedido aqui, eu já vou colocar ela aqui junto. Então, gente, vamos ficando. A gente vai ter aqui mais uma nossa live de terça. Relembrando, para quem não acompanha a gente, para quem está chegando agora, todas as terças a gente está fazendo uma live aqui no Cálculo Jurídico para trazer temas de interesse, né, do direito previdenciário, de todas as áreas do direito que estão em alta aí, que a gente pode usar os cálculos para realmente facilitar a nossa vida. Boas-vindas, pessoal. Vamos entrando, vamos entrando. Obrigado por confirmar se estão vindo bem. Cadê a nossa convidada aqui? Deixa eu só ver. E hoje a gente tem um tema bem especial, um tema bem quente dos cálculos previdenciários, que está cozinhando há alguns dias, né, algumas semanas aí. Todo mundo já ouviu falar, a gente já escreveu um artigo no blog sobre o tema. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais dele. Apareceu a solicitação aqui. Agora foi. Olá! Olá, bom dia. Gabriela, tudo bem? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tô, o áudio tá ok aí? Também tá aqui, tá bom. Pessoal, se confirmarem, puderem confirmar também, né? Hoje é o Gabriela. E a gente já vai, né? Já avança então para nossa live. Eu já estava comentando com o pessoal aqui, Gabriela. Nosso tema de hoje, né? Vamos falar um pouquinho de cálculos previdenciários e um tema que aterroriza o pessoal, né? Dentro dos cálculos previdenciários. Comentando que a gente já escreveu um artigo no blog, né, sobre esse tema, mas hoje a gente vai ter um bate-papo aqui para falar de questões práticas, dos detalhes. E para quem, né, prefere um conteúdo ao vivo, um conteúdo que vai aprofundar esses detalhes na prática sobre, né, um temido ou às vezes amigo, né, dependendo da perspectiva que a gente pode abordar, nosso divisor mínimo, né, dentro dos cálculos previdenciários. Gabriela está aqui com a gente. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente desde já e compartilhar um pouquinho da sua experiência com todo o público do setor. Pessoal, vamos entrando, vamos aproveitar essa oportunidade que a Gabriela vai dar excelentes dicas aqui, dicas valiosas, para a gente poder atuar diante do novo divisor mínimo, que ainda não está valendo, mas está por um pouquinho, né, Gabriela? Se você pedir para você se apresentar para o pessoal. A qualquer momento. Oi? Bom dia a todos, bom dia. Muito obrigada pelo convite do Cálculo Jurídico para falar sobre esse assunto que realmente dá um nó na cabeça de vários advogados, especialmente aqueles que não tiveram direito previdenciário na faculdade, que nunca lidaram com cálculos, além de todos os conceitos aí que a gente precisa aprender de cálculos previdenciários, o divisor mínimo é um muito importante. Ele tinha sido extinto aí, né, com a reforma da Previdência, mas agora está na iminência de voltar. A gente está só esperando a sanção presidencial para acabar com a nossa alegria da contribuição única, que era a gente conseguir utilizar esse truque aí para alguns clientes. Raras exceções, mas é muito favorável, né? Então não vai mais poder ser utilizado assim que aprovado esse novo divisor mínimo. Eu falo muito sobre divisor mínimo no meu curso de cálculos, porque é uma dúvida muito frequente dos meus alunos. Inclusive, eu dou muitos exemplos. Por quê? Questão de revisão previdenciária, especialmente benefícios antes de novembro de 2019, nós precisamos analisar se foi feito corretamente o cálculo, se foi incluído ali o divisor mínimo corretamente pelo INSS. E eu já tenho vários casos de revisão onde eu vejo que o divisor mínimo foi errado, né? Ou às vezes naquela carta de concessão não tem as contribuições necessárias. Então, a gente precisa saber analisar. Mas vamos começar a falar assim para elucidar um pouquinho para o pessoal que está aqui nos acompanhando
E falar também, se vocês sugerirem alguma dúvida aí durante a live, podem mandar que a gente vai respondendo, tá? Para ficar bem clara essa questão do divisor mínimo para vocês. O que é o divisor mínimo, né? Ele foi criado praticamente a partir de 1999. Ele foi instituído ali, né? Basicamente. Que era o quê? Que aquele segurado, no momento da aposentadoria, ele teria que ter 60% de contribuições, no mínimo, né? Ou se não tivesse menos que 60%, de julho de 1994 até a DER, teria que ser dividido pelo divisor mínimo, que é 60%. Então, se aquele segurado tinha menos contribuições, utilizava o divisor mínimo. Se não tivesse menos, se tivesse mais, aí usava aquela média, que era antiga também, né? Que é 80% das maiores contribuições. Isso foi usado até dia 13 de novembro de 2019. Então, assim, todas as aposentadorias especial, tempo de contribuição, por idade, todas elas precisavam incidir fazer essa análise do divisor mínimo na data da concessão, né? Então, todos esses tipos de aposentadoria, quando nós pegarmos para fazer alguma análise de possibilidade de revisão, nós precisamos saber analisar ali. Foi aplicado o divisor mínimo? Qual foi o divisor mínimo aplicado pelo INSS? Isso vai estar na carta de concessão, né? A carta de concessão também é uma grande dúvida que eu vejo de vários seguidores meus, vários alunos, porque as pessoas não sabem ler ali a carta de concessão, né? Então, o que vai ter praticamente na carta de concessão referente ao divisor mínimo? Vai ter todos os salários de contribuição utilizados para fazer o cálculo do salário de benefício. Então, ali vai ter todos os salários que foram utilizados. E é importante conferir se os salários que estão na carta de concessão são os que estão no CNIS e se está realmente batendo o período de contribuição do aquele segurado. Existem muitos casos em que tem a contribuição, aquele segurado tem a contribuição, não está no CNIS e aí, consequentemente, não vai estar na carta de concessão. E aí a gente precisa pedir, esses são os casos bem comuns que eu pego no escritório de revisão. Por quê? Porque aquela pessoa, quando é concedido, muitos encaminham sozinhos a aposentadoria ainda, eles não conferem, né, os salários de contribuição. E aí que o divisor mínimo pega. Porque às vezes aquele segurado, ele realmente tem o número de contribuições necessárias para fazer a média de 80%. Tinha, né? Mas como não tinha todos os salários de contribuição dele ali no CNIS, no momento que o INSS fez o cálculo, ele somou o que tinha lá. E aí vai ser inferior, às vezes é até menor que o divisor mínimo. Então, assim, qual é a regra que eu falo? O exemplo que eu dou. Vamos contar que num período básico de cálculo, que é de julho de 94 até a data de concessão do benefício, tenha passado mais ou menos 300 meses, né? O que é 60% desse período? Vai dar mais ou menos 180 por aí, 170. Se aquele segurado tiver mais que 60%, mais que 180 contribuições, utiliza o que ele tiver. Agora, se ele tiver menos, se ele tiver em 120, precisa dividir por 170. E aí que pega. Porque eu já peguei vários casos em que os segurados realmente tinham muitas contribuições anteriores a 94, pararam de contribuir, e aí depois começaram a contribuir como contribuinte individual, abriram empresa, e tinha, assim, 20 contribuições após 94. E aí, mesmo que tenha 300, né, 300 meses, precisa dividir pelo divisor mínimo. Mesmo que ele tenha só 20, divide por 180, seria mais ou menos um caso assim. Mas é para entender como é gravoso, né? Para algumas pessoas... Deixa eu comentar, Gabriel, que isso era um mal de segurados autônomos, né? Porque muitos achavam que não precisava recolher, que era opcional recolher, e deixavam para recolher mais próximo à aposentadoria, né? Então fica esse grande vácuo, assim, né, de contribuições e eles acabam sendo prejudicados. Uma coisa legal que eu achei que você comentou
é o quanto, assim, o divisor mínimo, ele é um ótimo espaço para a gente oferecer revisões, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe que esse foi o motivo, né? Você comentando, né, que no curso seus alunos, às vezes, né, não, têm dificuldade de identificar. Então, imagina o segurado, né? Ele não vai ter noção que foi o divisor mínimo que derrubou. Porque, às vezes, a pessoa olha lá os salários, olha, né, o histórico dela, até tenta entender e vê que tem uma média, né? Se olhando o histórico dos salários, tem uma média boa, só que por mais que a média em si seja boa, o divisor mínimo vai lá e derruba, né? Então ele realmente é uma grande oportunidade de revisões. Na verdade, assim, o divisor mínimo, eu via ele antes como um vilão mesmo, especialmente quando tava com essa falta de contribuições no CNIS. E aí a carta de concessão vinha toda errada. E aí essa é a necessidade de nós sabermos analisar a carta de concessão e explicar para o cliente. E falando sobre isso, eu tenho alguns clientes que eram empresários. E aí eles contribuíram muito tempo, né, antes de 94, e já completaram a carência. E aí eles aposentaram em 2012, 2013. E quando eles procuraram a NSS, procuraram se informar, foi passado para ele, olha, vocês não precisam mais contribuir. O senhor já tem a carência, né? Só precisa completar a idade. E aí que está o erro, que realmente ele tinha carência? Tinha. Mas depois de 94, quase zero contribuições. E aí a pessoa aposentou ali em 2012, 2013, 2015 com o salário mínimo, porque a média não tem como aumentar a média, não tem como fazer milagre, né, com a contribuição se não tem o divisor mínimo necessário. Então, o divisor mínimo é importante a gente saber analisar. Depois da reforma da Previdência, a gente tem essa lacuna que ainda pode ser utilizada. Atenção, ela ainda pode ser utilizada. Eu gosto muito de falar disso, porque tem muitos alunos que falam, professora, será que é o protocolo pedido? Protocola, né? A lei previdenciária, ela não retroage. Então, ela só começa a valer depois de aprovada. Então, assim que aprovar o novo divisor, aí não vai ter jeito. Mas ainda não foi aprovada, não foi sancionada. Então, a gente ainda pode usar o nosso milagre da contribuição única. Por quê? Depois da reforma da Previdência, não existe mais o divisor mínimo de 60%. Foi instituído a média aritmética de 100%, né, do período básico de cálculo. E não existe um divisor mínimo. Não existe, precisa ter 60%, precisa ter 80%, não. E aí a gente conseguiu usar essa estratégia para poucos casos, até deixar claro aqui que infelizmente não é para todo mundo. Raros casos a gente consegue. E aqueles que eu vejo no planejamento que é possível, eu não hesitei esse período todo de falar, vamos fazer. Porque é muito benéfico. Então, assim, a gente conseguia fazer, se aquele cliente tinha quase a carência necessária, ou às vezes até a carência necessária, antes de julho de 94, a gente só precisava contribuir uma contribuição ou o tanto de contribuição necessária para completar a carência. O último cliente que eu fiz, a gente contribuiu 10 contribuições sobre o teto, né? Legal. 10 contribuições para ele receber 60%, que é muito bom para alguém que ia receber o salário mínimo. Então, assim, ficou muito favorável. Então, era muito benéfica, ainda é, essa estratégia da contribuição única. Mas não é para todo mundo. É só para aqueles que já tinham quase a carência necessária antes de 94. Ou para aquele caso que a gente pode fazer descarte. Então, tá sobrando muita contribuição, tá sobrando, a gente consegue descartar, contribuir mais sobre o teto e para atingir uma média legal. É bem bacana. Isso é totalmente legal, tá? Deixar isso bem claro também. Esse foi um presente, né? A reforma da Previdência veio, eles tinham várias coisas, mas, né, escondidinho ali, lá no parágrafo 6º, né, do artigo 26, veio, né, essa surpresa, assim, né? Porque ninguém estava esperando. Eu lembro até na época no CJ a gente estava acompanhando a votação, assim, detalhe por detalhe, para a gente lançar, né, o CJ atualizado, né, com todas as regras novas. Eu lembro que a gente, no dia que foi, eu acho que foi de uma tramitação para outra, assim, voltou da Câmara, foi para o Senado,
sei que ele veio de surpresa essa regra do descarte, né? E foi uma grande, assim, uma retribuição, assim, né, para os segurados, um amparo para quem foi muito prejudicado na reforma. Então, assim, muita gente criticava essa estratégia, né, de usar os descartes, mas, assim, é uma previsão totalmente legal que veio com a reforma da Previdência, né, lá no artigo 26, parágrafo 3. E eu achei legal um ponto que você comentou, Gabriela, que ela não é só a estratégia usar os descartes, né, a estratégia de descartes, ela não é só para contribuição única. Pode ter clientes que a gente faça mais contribuições e melhore, assim, a renda mensal dele, né? Então, é realmente uma estratégia de planejamento previdenciário e não só um movimento milagroso, assim, né, que realmente vai solucionar todos os casos. Realmente tem que ser feito um estudo para casos específicos, você fazendo, né, esse planejamento, aumenta a contribuição, recalcula a média e vai projetando isso para o futuro que você realmente consegue ver, né, esse impacto na renda mensal inicial da pessoa. Sim, isso o INSS até soltou algumas notas, né, ofendendo alguns previdenciaristas, falando que nós estávamos enganando, até realmente coisas muito graves. Mas o erro foi do legislador, o problema é deles, não nós, que fizeram a emenda e colocaram o descarte e fizeram essa possibilidade para a gente. E nós defendemos quem? Nós defendemos o nosso cliente. Então, nós vamos usar o que for mais favorável para ele. E essa questão do descarte é muito interessante. Claro que ela só é possível quando está sobrando tempo, né? Quando está sobrando carência, está sobrando tempo de contribuição, mas ela é muito benéfica. Existe casos que a gente consegue aumentar assim, significativamente o salário do ARMI só descartando, né? Eu utilizo, e falar sobre isso também na questão do cálculo jurídico, eu utilizo o sistema e a gente consegue fazer isso ali dentro, né? Eu acho muito legal também. Pra gente fazer. Eu sou raiz também. Eu falo isso para os alunos, que eu gosto muito de utilizar o Excel. Muito. Manual mesmo também. Então, essa possibilidade de transformar o CNIS em Excel é uma facilidade gigantesca para a gente que tinha que digitar salário de contribuição por salário de contribuição. Então, isso facilita muito na hora de você conseguir fazer até o cálculo ou pelo sistema ou fazer a conferência manual. É muito mais fácil, né? Para fazer. E essa questão do descarte, ela é importante, porque poucos clientes também sabem disso, né? E muitos advogados têm medo também. Só que a gente tem que ter certos cuidados, igual eu falei, a gente só vai descartar, só vai utilizar essa estratégia se está sobrando tempo, né? Porque quando descarta um tempo, descarta um salário de contribuição, você descarta ele para tudo. Você não pode ser utilizado para nada. Então, tem que ter muito cuidado se for usado em benefícios, por exemplo, aposentadoria por invalidez, né? Algum benefício que não seja vitalício, como aposentadoria, porque aí pode acabar prejudicando o mesmo cliente. Tanto que até na via administrativa não foi regulamentado, né, essa parte de possibilidade de descartes para benefícios não programáveis, né, como a gente generaliza, né, tanto as invalidez, os benefícios por incapacidade, pensão por morte, justamente por essa margem de problema ali que pode acontecer na vida da pessoa. E tem colegas que estão judicializando essa questão, né, mas ainda assim tem que ter um cuidado muito grande, né, porque hoje a aposentadoria por invalidez, ela está tão, né, o que hoje até o nome é aposentadoria por incapacidade permanente, mas ela está, em alguns casos, está tão provisória quanto auxílio-doença, porque às vezes está tendo muitas revisões do pente fino, né, e restabelecimentos, né, buscar restabelecimentos, porque o INSS cessa aposentadorias por invalidez. Então, tem que ser realmente tomado um grande cuidado, né, para usar essa estratégia nos benefícios não programáveis. Gabriela, uma questão importante, que eu acho que você comentou um pouco mais cedo, que eu acho que vale a gente retomar, é sobre, assim, tá para ser sancionada o novo divisor mínimo, né? Então, assim, a gente, uma dúvida que já vi muitos colegas, e eu queria que você comentasse um pouco para a gente, beleza, sancionado o novo divisor mínimo, né? A gente já vai falar um pouco mais dele, mas sancionado ele, a regra dos descartes acabou? Vamos ver se você, né, o que você diz para a gente. Na verdade, a regra de descarte não vai acabar.
você vai precisar respeitar o novo divisor. Qual que vai ser o novo divisor instituído ali pela lei? 108. Gravem esse número. O contribuinte segurado precisa ter 108, no mínimo. Então, se ele tiver só 108, não tem como descartar, né? No período básico de cálculo. Agora, se tiver mais, tem como descartar. Essa possibilidade ainda existe. Ela não vai ser revogada por esse projeto de lei aí que está na iminência. E a gente está muito ansioso com essa aprovação. Eu que atuo muito na esfera judicial em questão de benefícios por incapacidade, problema grave que a gente está por causa das perícias. Estamos esperando que o presidente sancione mesmo para resolver das perícias, apesar do novo divisor, mas para resolver essa questão das perícias que está junto. Mas esse novo divisor, ele veio, eu entendo, pelo menos na minha opinião, que ele veio depois dessa demandada aí dos previdenciaristas por causa da contribuição única. O INSS viu, né? Ele falou, opa, aqui não, tá faltando isso aqui no projeto. E aí eles querem incluir esse novo divisor a partir desse ano, provavelmente. A gente achou que em abril já ia ser aprovado. Pelo que eu consultei aqui, antes da gente entrar na live, eu acho que, salvo engano, é dia 6 que é o prazo máximo para sanção, né? Foi remetido para o presidente, né? Não lembro agora qual dia, mas ele tem um prazo para ele sancionar, salvo engano, é dia 6, acho que é sexta-feira agora, que é o último prazo para sancionar ou não a lei. E é legal esse ponto que você colocou, porque na verdade, assim, a gente estava falando, né, da regra do descarte ter vindo escondidinha, e esse novo divisor mínimo ele também veio escondidinho no projeto de lei, porque na verdade a discussão principal desse projeto de lei era, né, a questão dos honorários periciais. Isso. E daí, né, na verdade, pelo que a gente leu, assim, né, se você pesquisar um pouco mais, foi uma forma que o governo colocou, né, de alguma sugestão que a Secretaria de Previdência provavelmente colocou, para indicar uma fonte de custeio para a gente poder, né, para poder ser aprovada a questão dos honorários periciais, e que também é uma grande vantagem para a advocacia previdenciária. A gente tem que ficar de olho nisso, né, não pensar só na má notícia, né, que foi o novo divisor mínimo, mas para benefício de incapacidade, né, a prorrogação do custeio das perícias pela União vai ser de grande ajuda, né, Gabriel? Nós estamos desde setembro, né? Desde setembro de 2021 sem realização. Alguns clientes meus, assim, a instrução é realmente fazer o recolhimento antecipado do pagamento para conseguir destravar o processo, né, andar o processo. Mas a gente depende da aprovação da sanção presidencial para ter realmente, sim, uma tranquilidade. Porque a gente sabe a realidade dos clientes que são de benefício por incapacidade, né? A maioria baixa renda, a maioria não tem condições mesmo de estar pagando, estar antecipando esse valor. E aí a gente fala, eles colocam uma salada mista ali na lei, né? Inclui uma parte boa e aí inclui a parte ruim ali que a gente não gostaria, mas infelizmente vai ser instituído provavelmente a partir do agora de maio, vai ser instituído sim. E esse divisor mínimo ele é mais simples, né, para você pensar. Porque sim, antes da reforma era 60%, então você tinha que fazer o cálculo do período básico de cálculo, precisava tirar... Ele variava conforme cada cliente, né? Conforme a data do dia. Cada cliente era de um jeito, cada cliente tinha um divisor mínimo, então era difícil, assim, calcular. Você tinha que fazer tudo. Agora não, agora é 108 fixo. Então, para todos os clientes vai ser 108. O cliente tem 300, não precisa usar o divisor mínimo, ele tem mais, né? Então, sempre respeitar o divisor mínimo. E a questão da contribuição única, infelizmente, ela acabar, né? Vai acabar, não tem mais como a gente usar, porque aí vai precisar ter 108 no período básico de cálculo. E aí é importante falar também sobre o período básico de cálculo, porque tem bastante gente aflita por causa da revisão da vida toda. Mas nós precisamos falar sobre o que entra no período básico de cálculo, né? Não é a vida toda laboral. Não é a vida toda laboral daquele segurado. É de julho de 94 até a DER. Então, mas e a revisão? A revisão da vida toda é uma tese
que a gente passou por alguns percalços já esse ano. Estava quase um gol impedido. Tivemos um gol impedido, não teve jeito. E agora a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o que entra no período básico de cálculo é julho de 94 até a DER. O que é antes não entra em cálculo, né? A não ser depois uma possibilidade de revisão da vida toda. Mas sim, é um esclarecimento importante. Outra questão, revisão da vida toda é só para benefícios antes da reforma, tá? Então, também não entra mais para benefícios concedidos após, com as regras da reforma da Previdência. Uhum. Com certeza. E é legal se esclarecer essa dúvida, Gabriela, porque para quem está entrando no previdenciário, nesse momento, acho que escutou tanto revisão da vida toda, que né, às vezes se perde ali nas datas, e o direito previdenciário ele é muito intertemporal, assim, eu acho que é uma das matérias que isso fica mais claro, assim, a aplicação do direito no tempo, assim, né, porque mudou uma regrinha, preserva o direito adquirido, aplica direito novo. Então, para quem já está atuando na área, isso vai sendo incorporado, vai ficando mais fácil, né, de absorver a cada regra nova. Mas para quem está chegando, às vezes, acaba se confundindo mesmo. E daí o próprio nome Vida Toda dá essa questão. Mas mesmo para quem está fazendo uma revisão da vida toda, está sendo aplicada a média dos 80% maiores. Então, a vida toda, na verdade, é para o período básico de cálculo. Então, é realmente uma observação bem importante. Assim, imagino que no curso de cálculos deve ter várias dúvidas nesse sentido. Muitas dúvidas, e para a gente conseguir responder de uma forma correta aos clientes. Porque eu tenho cliente que vem solicitar a questão do planejamento, fazer aposentadoria agora, querendo utilizar a vida toda, né? Porque o noticiário fala muito, os sites falam muito, todo mundo fala sobre isso e eles querem utilizar. Então, a gente tem que deixar muito claro que não é para benefícios concedidos com regras da nova Previdência. E nós precisamos saber esses conceitos de cálculos previdenciários. Para executar, mesmo tendo um sistema de cálculos, você tem que saber explicar para o cliente o que é período básico de cálculo, o que vai entrar no cálculo do seu benefício, o que não entra no cálculo. Uma coisa que não tem nada a ver com a live, mas é importante falar sobre carência e tempo de contribuição. O cliente tem tempo de contribuição, mas não tem carência. Esses dias eu peguei um cliente no meu escritório que contribuiu 11 anos retroativo por instrução de um contador e simplesmente jogou o dinheiro fora, porque ele não tinha carência, ele só tinha 4 anos de carência. Então, esse é um erro clássico, né? Importante, é triste. E é triste porque a gente tem que dar notícia, né? O contador não deu a notícia ruim para ele. E aí a gente fica super triste. E a gente tem que saber explicar os institutos para os clientes. E realmente deixar claro, né? De uma forma clara e de uma forma fácil de entender. Porque se você deixar, eles querem colocar tudo no valor da aposentadoria, né? Mas em 1980 eu trabalhei, eu recebia muito e não sei o quê. E aí você precisa conseguir explicar. Esse período não entra. Por quê? Porque a lei determina que é de julho de 94 para cá. Mas é a revisão da vida toda. Não existe. A revisão da vida toda, no caso do senhor, depois da reforma, não existe. Somente direito adquirido. E isso é importante também. A questão do direito adquirido, né? Então, assim, aposentadorias concedidas hoje com direito adquirido, ótimo, né? É possível revisão da vida toda, é possível aplicar o divisor mínimo. Então, ainda é possível a gente ter aposentadorias hoje, em 2022, com regra de direito adquirido. O exemplo do direito adquirido que eu gosto de dar às vezes é assim, o segurado ele pode estar lá no bingo, ele completa a cartela, ele tem o direito de comer barriga, né, que a gente usa a expressão, né, de comer barriga, né, de comer, pisar na bola, assim, passou lá a cartela, completou a cartela do bingo, é um bom exemplo para usar com os clientes. Eu usava bastante assim, eles entendiam a questão do direito adquirido. Completou a cartela, mas dá tempo de ir correndo lá pegar o prêmio. Então, eu acho que o direito adquirido é uma boa ilustração, porque é isso, né? A pessoa ela completou os requisitos, então, assim, ela pode ter se atrasado para fazer o pedido, mas se o direito é lá no passado, ela pode, né, retroagir, né, trazer esse direito para o futuro. Ela só vai ter os efeitos financeiros, né, só a partir do pedido, mas a concessão vai ser com base na regra do passado. Então, é uma forma de que a gente consegue deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas também se perdem, acabam se desanimando, né, porque a forma como é noticiado,
às vezes essas mudanças de regras também pode trazer essa confusão para os clientes. Então, por isso é tão importante a gente explicar, né, a diferença, né, dos casos de direito adquirido. Então, que sempre vai ser possível a gente fazer um pedido hoje de uma regra antiga se a pessoa já tiver completado os requisitos. Né? Ó, a Judite fez a pergunta se dá para pedir restituição das contribuições que não vão contar para nada. Judite, nesse caso especialmente não tem como, porque você só pode recolher retroativo se você é contribuinte obrigatório. Se você é contribuinte obrigatório, você devia para a Previdência e você não pagou a tempo, você pagou atrasado. Então não tem como você restituir porque era sua obrigação. Era sua obrigação recolher, né? Não tem, o problema é seu se você recolheu atrasado. E isso é importante, essa questão de ter essa diferenciação de tempo de contribuição e carência e desse recolhimento, porque evita fraudes, né? Evita ser muito fácil a pessoa chegar lá com 62 anos, mulher, 61,5 esse ano, e falar, falta 5 anos, eu vou recolher 5 para trás e já vão me aposentar a partir de agora. Então, não funciona dessa forma, né? A gente precisa... E isso é muito comum no escritório, tá? O cliente chega aqui com 65 anos, não tem carência e quer que a gente faça milagre, né? Infelizmente, não é assim. Nós precisamos pensar muito mais cedo nas aposentadorias. Planejar a nossa aposentadoria para não ser surpreendido. Claro que pode ter alteração legislativa, né? A gente teve várias e vai ter várias ainda. Mas... existem as regras de transição, existem o direito adquirido. Então, a gente planejar é bem melhor do que depois chegar com 60, 65 e não ter, pelo menos, né, um mínimo para ter garantia disso. É muito importante a gente falar sobre essa importância do planejamento para os clientes, né? Certeza. Eu acho que até achei legal você ter tocado no ponto da diferença entre carência e tempo de contribuição, porque até assim, é um ponto fundamental nos cálculos, né? Seja para um recolhimento em atraso, porque daí pode ser que não conte para carência, daí a pessoa tem um tempo de contribuição, mas não tem a carência. Ou mesmo que ela tenha carências, dependendo de como for feito isso, se não for feito certo, pode ser que não possa ser usado esse tempo extra no descarte, porque pode ser que conte por tempo de contribuição, mas não conte para carência. Então, você pode fazer os descartes por tempo de contribuição, mas não faz para carência. Então, é tudo muito interligado, né? Então, a gente tem que tomar mesmo para... porque agora o tema divisor mínimo ficou muito atrelado aos descartes, né? Porque agora eles vão caminhar juntos, né? Com as duas regras em vigor, né? Então, assim, é bem importante mesmo a gente sempre relembrar esse cuidado, que é um cuidado básico, né? Dentro do direito previdenciário. Ó, o Clailton fez a pergunta sobre a tabela do artigo 142, da 8.213. Essa tabela, ela é da carência, né? Carência que é 180 contribuições para todos os tipos de aposentadoria. Então, essa regra de carência é uma coisa. Carência é o mínimo que precisa ter. Então, carência, todos os clientes precisam ter 180 meses de carência na data do requerimento da aposentadoria. Então, essa carência ela pode ser completada antes de 94, depois de 94, não importa. Agora, a contribuição única e o divisor mínimo é outra coisa, é cálculo. É para cálculo do valor da aposentadoria. Então, para não confundir, né? Agora vai dar deu um nó na cabeça, porque é o que acontece. Uma coisa é a carência. 180 carência necessária, é 180. Isso é uma coisa, para eu atingir o direito ao benefício. Agora, o novo divisor mínimo de 108 é o nosso divisor mínimo das aposentadorias, para cálculo da aposentadoria. Cálculo da média. Então, tem que ter 108 depois de julho de 94. Tem que respeitar no mínimo 108. Não pode descartar, eu tenho 120, vou descartar 50. Não, tem que descartar até 108, pode. Menos que isso não pode. Tem que respeitar o descarte. E esse descarte, ele tem que respeitar a carência também, né? Porque se a gente tem pensar... Tem que respeitar a carência, com certeza. Porque assim, o que vai acontecer? A gente vai tirar salário, a gente vai tirar, por exemplo, tempo... porque o tempo de contribuição antes, e daí que começa, né, a confusão do direito previdenciário no tempo, né? Porque se a gente descarta um tempo antes de 94, na verdade, assim, a pessoa tem um tempo excedente, porque ela tem tempo de contribuição antes de 1994,
Mas esse tempo, antes de 94, ele só pode ser removido por tempo de contribuição, mas ele não tem um salário, né, associado. Então, começa, porque o salário não entra para o cálculo. Ele vai Então, ser aí começa... descartado por carência. Sim. Né? Então, eu preferiria descartar um período que tivesse salário de contribuição do que descartar carência. A carência sempre é bem-vinda. O problema é o tempo de contribuição que pode sobrar. Tempo de contribuição. Agora, a carência não pode sobrar. A carência é 180. No mínimo, 180. Sim. Bom, acho que a gente pode fazer mais uma perguntinha aqui, ó, do Francisco. Ele está perguntando, acho que essa é uma legal também. Ó, se fizer a retroação da data de início das contribuições, né, a DIC, para quem não conhece, a contribuição feita no período de graça valerá para a carência? Sim, a contribuição feita dentro da qualidade de segurado, contribuição retroativa dentro da qualidade de segurado, que é o período de graça que a gente conhece, que pode ser de 12, 24 ou 36, vale como carência. Agora, saiu do período de graça, não vale como carência a contribuição retroativa, tá, Francisco? Boa tarde. Como juro ao ano, simulação, eu não consegui entender. Eu acho que está perguntando dos juros do cálculo. Se eu entendi certo, dos juros no cálculo de contribuição em atraso. Assim que eu consegui deduzir. Simulação de... Depende do período. O período e o valor da contribuição. Na verdade, assim, até 5 anos, de até 5 anos atrás, a gente consegue escolher o valor de contribuição, né? Então, a gente consegue colocar ali um valor razoável para recolher retroativo. Passou de 5 anos para trás, a gente não escolhe mais. É o INSS que faz essa média. E aí a média é 80% das maiores contribuições e a média a dali, que é o valor da sua contribuição, tá? E aí vai incidir correção monetária, juros. O que acontece? A Daniela falou sobre as questões dos rurais. Daniela, na verdade, assim, o rural ele é muito simples, né? O rural é o quê? O valor do benefício do rural, em regra, é salário mínimo. Primeiro. Só vai mudar quando for empregado rural, que aí o empregado rural tem um salário de contribuição. Os outros, segurado especial, são todos salário mínimo. A exceção também, ou empregado contribuinte individual, aí muda, porque aí ele vai contribuir realmente, vai ter o salário de contribuição. O restante é tudo sobre o salário mínimo. Segurado especial, individual, familiar, todos são salário mínimo. Mas são raríssimos, né, os casos assim que há contribuição, né, como o segurado especial que recolhe, tem aquela exceção também, né, são casos mais raros. Muito difícil de encontrar. É difícil. E aí o importante é que o segurado especial precisa ter a carência, 180 meses. É necessário para o benefício, tanto homem quanto mulher. E precisa comprovar a carência. Não tem jeito. Não tem documento, não tem o que fazer. Né? Precisa da documentação, sim, é obrigatória, tanto administrativamente quanto judicial. E aí a gente precisa fixar na cabeça, né? E conseguir entender toda essa questão. Dividir carência é uma coisa, a carência é a mesma para todos os benefícios ali, todas as aposentadorias, a carência é a mesma, 180, e o divisor mínimo, o novo divisor mínimo, que provavelmente vai valer a partir de maio agora, é 108. Tem mais perguntinha aqui? Vamos ver. Difícil é fazer o servidor analisar as provas conforme a lei diz. É difícil. Mas, Kátia, é mais fácil fazer o servidor entender administrativamente do que juiz. Porque judicialmente a gente vê cada assim, aberração na questão de segurado especial. Eles questionam o veículo que o segurado especial tem. Questionam tanta coisa assim irrisória que não tem nada a ver, né? Eu até brinquei no meu Instagram que os juízes querem que o segurado especial ande de charrete ainda, igual em 1950, sabe? Porque não pode ter um carro do ano, não é impossível ter um carro do ano. Porque aí capacidade contributiva, né? Não, é bem complicado mesmo. E assim, você falou, Gabriela, administrativamente, né, com as inovações lá que veio lá no ofício 46, né, de 2019, depois da lei
13846, que veio ofício circular, que veio autodeclaração, que veio possibilidade de, né, ter um documento para cada metade da carência, né, Isso daí, na verdade, foi uma grande inovação que às vezes até o judiciário está demorando assim para absorver, como os servidores já absorveram, porque eles pegaram a prática disso primeiro, né? Tem alguns juízes que até determinam que, porque, por exemplo, eu já vi alguns casos que o advogado ainda não se atualizou direito, então ele foi e entrou pedindo já a prova testemunhal, mas o juiz, né, baseado em documentos, mas o juiz mandou fazer primeiro a autodeclaração, e já vi casos assim que a pessoa, tipo assim, acabou tendo. Esse foi um juiz um pouco mais atualizado, assim, então, realmente, sabe, determinando isso primeiro. E daí a pessoa conseguiu, né? Usou a autodeclaração até judicialmente, mas e conseguiu, né, resguardar. Mas é aquilo, na prática previdenciária mesmo, no dia a dia, ali, o volume dos servidores, eles já estão um pouco mais acostumados, né? O pessoal tem usado muitos recursos de linha do tempo também, no CPLOC, eu não sei se você já testou, Gabriela, mas o pessoal, é legal comentar também que a gente fez uma funcionalidade de Visual Wall, que a gente consegue criar linhas do tempo, que ajuda especialmente nessa questão, né, do período rural, né, do período de segurado especial, para poder fazer essa comprovação, para mostrar, né, que tem um documento para cada metade, ou quando vai fazer a comprovação do período, da linha do tempo inteira mesmo, né, quando você vai verbal um período maior para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então a gente tem que deixar bem claro. E facilitar para o servidor, né? Porque eles têm muita coisa para analisar, muito processo. Então, nós precisamos deixar desenhado, fazer uma petição. A gente precisa pensar em facilitar a vida de quem está pegando, para analisar aquele processo. A gente não sabe quem vai ser. Não sabe o entendimento daquele servidor. Então, a gente precisa deixar desenhado mesmo naquela petição. De uma forma muito clara, indicando, colocando o print do documento, desenhando o período, tudo certinho, porque aí facilita, né? Na hora de ele vai pegar para analisar, ele vai falar, nossa, já está tudo aqui. Não precisa ficar abrindo exigência desnecessária, pedindo documento que já está ali. Olha, tem uma pergunta aqui, achei interessante, aqui do Francisco. Se antecipar a contribuição, referente a abril de 2022, né, que vai vencer dia 15 de maio, antes da sanção do projeto de lei, essa contribuição entrará no cálculo? Entrará. Você pode pagar ela a partir de abril. O vencimento é 15 de maio. Mas você pode pagar antes, abril. Né? Eu sempre falo para vocês pagarem antes. Pelo amor de Deus, não deixe de pagar depois. Porque tem cada caso que a gente pega. E até porque, assim, a regra ela vai passar a valer a partir de, por exemplo, se for 6 de maio agora, né, nessa semana. Então, assim, o parâmetro do novo dinheiro mínimo é a data de início do benefício, né? É a DIV, maio. Mas, assim, o PBC, ele pega o mês anterior. Né? Então, lembra, o PBC, ele pega o primeiro mês anterior à data de início do benefício. Então, vai entrar abril. Vou deixar claro ali para o Francisco. Isso é bem importante, né, Gabriela? Como esses detalhes fazem a diferença na hora que a gente domina os cálculos previdenciários. Vai. E aí precisa analisar, né, quando que vai ser a DER. Se vai ser depois da aprovação, provavelmente já vai entrar um novo cálculo. Sim. E daí é importante especificar, né? Se você quiser pegar, por exemplo, eu troco a DER depois, mas quer tentar pegar o direito adquirido ali antes, né, da virada da lei, se já tiver pago, dá para você fazer esse pedido, né, da retroação ali da DICP, né, que a gente fala, para poder incluir esse valor. Vamos para do Clailton ali? Esse valor. Eu não estou conseguindo subir os comentários aqui para despacho. A Michelle perguntou: quando a carência para contribuinte individual em gozo de benefício por 19 anos perdeu a qualidade segurada em 2021, ele pode voltar a contribuir em 2022. Na verdade, deve voltar, para não perder todo esse período de capacidade permanente aí. Porque se ele não voltar a contribuir, o período de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez só vale como carência se for intercalado com contribuição. Então, ele deve voltar a contribuir. Até porque, se precisar, ele vai ter essa possibilidade, né, futuramente. Lembrar que cessou o benefício, mantém por 12 meses. Se passou os 12 meses, perdeu a qualidade segurada, volta a contribuir. Para não perder a qualidade, né, para se precisar de um auxílio-doença, de um benefício futuro. Isso também. Eu vou subir aqui, deu lei para você. Você ia comentar que faz diferença até para o cálculo, né, Gabriel? Porque pode
isso vai contar como tempo de contribuição, como carência, né? E tem algumas discussões, né? A gente não precisa avançar aqui, mas pode contar com tempo de contribuição, como carência. E até como salário de contribuição, né, no cálculo. Então, isso é muito, muito importante frisar para o pessoal lembrar disso na hora do cálculo. Sim, precisa. Eu instruo todos os meus clientes, inclusive quando tem um processo em andamento. Teve um cliente que até essa semana, ele tem um processo de invalidez permanente, invalidez, eu falo tudo ao contrário, auxílio por incapacidade permanente agora. Os nomes novos complicaram um pouco, né? Agora a gente mistura. E o laudo dele foi muito bom, né? Mas é um processo judicial que está em andamento. E aí eu instruí ele, como ele perdeu já a qualidade segurada, eu falei, olha, o senhor tem que voltar a contribuir. E aí a esposa dele, e eu falei para ele, ó, vem até no escritório que eu preencho a guia para o senhor, a gente faz esse serviço aqui no escritório também. E a esposa dele foi no INSS. E o INSS falou assim, não, porque se ele contribuir agora, ele vai perder o direito da ação. Ele tem capacidade. Assim, mas não tem nada a ver, ele vai contribuir como facultativo, só para se manter, né? Para não ocorrer, vai que dá errado o processo. A gente não pode garantir o resultado para o cliente. Então, assim, até o INSS instrui errado na questão de contribuição. E aí o cliente vem desesperado para o escritório, falando, meu Deus, eu vou perder o processo se eu contribuir agora. Né? Então, é muito importante a gente instruir o cliente a manter a contribuição. Cessou o benefício, mesmo que esteja em discussão, se acabou a qualidade de segurado, volta a contribuir. Porque isso pode influenciar muito numa aposentadoria futura, né? Então, vai requerer uma aposentadoria futura e aí recebeu 2 anos de auxílio-doença e aí esses 2 anos não contam como carência, se não for intercalado. Então, isso a gente tem que pensar futuramente, né? A gente tem que se antecipar os problemas. E até para a questão do salário de contribuição para o divisor mínimo. Se não tiver, não vai ser considerado, né? Esse período para nada. Pode até fazer diferença, né? Para escapar do divisor mínimo, inclusive. Claro. Gabriel, só esclarecer aqui, ó, acho que a Mayara perguntou, só para esclarecer, pessoal, a live vai ficar salva para vocês poderem assistir depois, né? Para quem não conseguiu acompanhar tudo, então só para confirmar para vocês. O pessoal até me lembrou aqui de salvar quando acabar. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma aqui. Tem mais alguma que não respondeu? Fala aí, pessoal, vocês gostaram? Conseguiram entender sobre divisor mínimo? Divisor mínimo parece simples, depois que você domina fica um pouco mais simples, mas tem vários meandros, assim, né, Gabriela? Na verdade, agora o divisor mínimo tá fácil. Agora vai ser fácil porque ele é fixo, né? Mas assim, a gente ainda vai ter que analisar as revisões do passado, então a gente precisa continuar fazendo o cálculo, né, do 60% do TDC. O João aqui falou que... Ah, que legal. Obrigado aí, pessoal, né, da sua comunidade, né, que veio participar aqui com a gente. Agradecer aí todo mundo. Voltar para as lives. Que legal. Mais vezes. É muita modificação, é instrução normativa nova, a gente tem que deixar tudo na ponta da língua para voltar às lives. O João que falou que não me deram resposta. João, se puder mandar de novo, que eu também não estou achando aqui a outra que você perguntou. Eu não consigo subir os comentários, não sei se é porque... Eu consegui subir aqui, mas não apareceu mais a dele. Obrigada, Michelle. Obrigado, pessoal. Para que a gente tenha respondido as perguntas aí, as dúvidas, para vocês entenderem um pouco sobre isso. Mas a gente tem os marcos temporais aí, né? Da nossa lei previdenciária. Antes de 2019, né, era o de 60%. Então, cada cliente tinha um. De 2019, 13/11 de 2019, até a aprovação dessa lei agora, que provavelmente vai ser agora em maio, não tem divisor mínimo. A gente pode usar a contribuição única. Depois da aprovação, 108. Então, fixar isso. Eu até comentar, pessoal. Esse é novo divisor mínimo, tá? Não é carência. Isso a gente falou. É o novo divisor mínimo, 108. Carência continua sendo 180. Lembrar o pessoal também que a gente já escreveu um artigo lá no blog, né, do CJ, então tudo que a gente falou aqui na live tem um pouquinho lá, depois eu até vou atualizar um pouquinho alguns comentários que a gente fez aqui que vão contribuir bastante, né, para o artigo no blog, mas tem os marcos temporais, lembrando esses detalhes, então
quem quiser, né, acessar depois, procura o link na bio do CJ. Inclusive, Gabriel, se quiser escrever um artigo no CJ também, fica o convite. Quiser. Legal. Vou escrever sim. Clailton. E, Não dá para Clailton, analisar caso específico assim, né? Fica difícil. Eu tenho que olhar a tabela, eu tenho que conferir a tabela. Pelo que eu entendi, ele está falando sobre o caso daquela... única, né? Só para elucidar. Quem pode utilizar a contribuição única? Quem tem legal. 180 meses de carência ou perto de completar a carência até novembro de 2019. Então, aquele segurado já tinha 179, 170, antes de julho de 94, que é fora do período básico de cálculo. Então, a gente fazia essa contribuição no teto, ou algumas contribuições no teto, para manter a média alta, porque era 100% do período básico de cálculo. Mas não esqueçam que tem a alíquota do benefício, que normalmente é 60%, o mínimo, né? 60%. Então, mesmo que um contribuinte tinha a média dele, né? 100%, dava o teto, aplicando 60% ainda era favorável, muito favorável, né? Por isso que a contribuição o nome da contribuição única. Ficou famoso o caso da contribuição única, mas só... Desculpa, Gabriela, deu uma atrasada aqui. Não, pode terminar, depois responder a Kátia. Não, era só isso, né? Ficou famoso como caso da contribuição única, mas os casos de contribuição única são menos e os CART, né, lembrando, pode ser usado para mais, né, contribuições, não só para ter uma única contribuição. Você ia ler a do Clailton? A Kátia sobre da Kátia. A revisão do artigo 29. Tá. Essa aí, na verdade, é uma revisão mais antiga. Ela vem por padrão, até porque ela era uma revisão para benefício por incapacidade, né, Gabriela? Só que ela, na verdade, de um problema que teve eu não lembro o número do decreto agora, mas era um decreto lá por 2009 também, se não me engano. Eu tenho um artigo no blog que explica essa revisão, mas lembrando que era uma revisão específica para benefícios não programáveis, né, uso por incapacidades, porque administrativamente o INSS tinha colocado, né, administrativamente o INSS colocava o divisor mínimo com base nessa previsão do decreto. E esse é um bom parâmetro, inclusive, quando a gente fala de decreto 10.410, de instrução normativa, da interpretação de que as normas administrativas elas não podem criar direitos novos. E esse foi um baita exemplo no passado que a legislação criou um direito novo, criou, na verdade, uma regra nova, né, que era não pode criar direito nem dever novo. Então, assim, criou um dever novo, que era um divisor mínimo para benefícios não programáveis, que não existia na Lei 8.213. Então, por isso, essa opção ela vem até por padrão, só esclarecendo, para quem já usa o CJ, para quem não usa, essa opção ela já aparece lá, mas ela vem por padrão. Só para reafirmar que se você fazer uma revisão dentro dessa época, que teria direito a essa revisão do artigo 29.2, o programa já aplica ela por padrão, mas é para uma revisão mais antiga, né? Eu não lembro agora o intervalo de cabeça de que é feita essa revisão, né? Mas, salvo engano, ela vai até... não vou me arriscar aqui, eu prefiro consultar depois, a gente manda, a gente pode fazer até um conteúdo para... Não sei se você lembra dessa revisão de cabeça, Gabriela, do intervalo dela, mas é mais ou menos nessa época, até 2000. Eu vou chutar, eu tô com 2010 na cabeça aqui, mas posso ter enganado, porque até hoje tem alguns segurados que recebem lote de pagamento dessas revisões, salvo engano, 2022 era um dos últimos. Eu acho que é 2011. Isso. Eu não tenho certeza, porque eu pego alguns clientes que vêm com a carta no escritório. Doutora, eu recebi essa carta aqui, que eu tenho dinheiro, aí fico para receber essa revisão. 2002 a 2009, é isso. Se vocês quiserem, gente, deixa comentário aí, que a gente escreve mais sobre essa revisão, conta mais para vocês. A Paula perguntou qual que é a data que esse novo divisor vai entrar em vigência. A gente tinha comentado no início, provavelmente o presidente tem até o dia 6 de maio para sancionar, né? Então, provavelmente a partir de maio agora, assim que sancionar, já vai aplicar os benefícios. Uhum. Deixa eu até confirmar aqui, eu consigo abrir aqui rapidinho, enquanto o computador do lado aqui. Deixa eu ver se confirmar o prazo para o pessoal que está curioso, né, e ansioso pelo novo divisor mínimo. É que são tantas mudanças que a gente leva toda semana é um susto na área previdenciária. Gabriela, eu acho que, enquanto eu vou confirmar, acho que é da Daniela ali, Daniel Alves. Vocês viram alguma discussão da revogação da emenda 103 de 2019?
Daniel, é em relação ao divisor mínimo? Esclarece pra gente aí, mas Não, se for isso, a gente já respondeu, mas Gabriela. isso aí é muito complicado, né? Isso é discussão política, não tá nem na nossa alçada. E eu não me Uhum, preocupo, se tem uma coisa que eu não me preocupo é questão de discussão política, questão de promessas políticas, que a gente sabe que agora em época eleitoral. Então a gente tem que cuidar do nosso, né? Estudar e se uhum, aperfeiçoar nas legislações que tem, o que a gente precisa aplicar aos nossos clientes. Eu uhum. acho muito difícil, minha opinião pessoal, o presidente assumir e revogar uma reforma que já está aí, né, 3 anos em vigor. Então, não sei. Discussão política nem vamos adentrar. Uhum. Ó, eu achei aqui, só para confirmar, acho que a Paula que tinha perguntado, né? Ele pra gente também aqui. Ó, Sim, tá até mais próximo o prazo. Para quem não sabe, pessoal, tem um site lá você acha no Congresso Nacional, matérias aguardando sanção. A gente acha daí todos os projetos de lei que estão aguardando sanção presidencial. Aí tá o prazo para a sanção dessa lei, que daí tá tanto das perícias, né, dos honorários periciais quanto do divisor mínimo, na verdade, dia 4, amanhã já. Olhando, dia é 4. amanhã. Olha Então, aí. assim, A pessoal, live já fica, caiu a a gente está fazendo a calhar. live Veio a calhar a pré-aquecimento live aqui, um né, dia Gabriela? antes. Um dia Aquecimento aqui para o divisor mínimo. Então vamos ficar de olho amanhã, né? A gente vai descobrir, e até porque assim, tá todo mundo na expectativa, principalmente, acho que até mais do que o divisor mínimo, pela questão dos honorários periciais, porque das você tem muito perícias. perito. Só que pode É. acontecer dele, ele pode revogar a parte da perícia, né? Não sancionar a parte da perícia, mas aprovar o divisor mínimo, Ou um aí e outro, ou ao um ou contrário. outro, ou o Tá. contrário, ou a gente fez toda essa expectativa aqui, mas não tem divisor mínimo, pode ser que aconteça, né, Gabriel? Pode. Tudo é possível, até que comece a valer, até que seja sancionado, tudo é possível. Bom, e daí Mas é amanhã isso. a gente pode até publicar alguma coisa aqui, a gente continua comunicando aí para o pessoal. Lembrando para o pessoal do CJ, até, quem já usa o cálculo jurídico, assim que for sancionado, a gente já está com a regrinha pronta lá, né, no sistema. Assim que for sancionada, ela vai para o ar. Então já está preparada lá, está tudo programado lá no código. A hora que tiver publicado, nessa regra nova já vai para o ar, a gente já testou. Então, a gente já pegou alguns casos assim, de exemplo para testar no sistema. Então, fiquem tranquilos, né, para quem já usa o CJ, que assim que for publicada, essa regra já vai, em poucos segundos, ela já vai para o ar. Só falta dar um clique lá para a gente Que poder ótimo, colocar no ar. bom saber. A gente precisa de sistemas rápidos assim. Uhum. Mas é isso, né? Mas obrigada. Obrigada pelo convite. Muito Eu que obrigada agradeço, a quem Gabriel. já acompanhou a nossa live aqui. Ela vai ficar salva, quem não conseguiu acompanhar Uhum. tudo, né? Uhum. E, Gabriela, pode comentar um pouco mais do seu curso? Ó, a Paula está agradecendo ali, ó, comentando que fez sua aluna, né? Ah, Fez o curso da doutora Gabriela então, sobre eu tenho esse cálculo, curso, muito bom. de cálculos previdenciários. Ele se chama Mestre dos Cálculos. Ele é voltado somente para cálculos mesmo, para vocês conseguirem Uhum. entender todos esses conceitos primeiro, né? Então eu trabalho os conceitos do direito previdenciário, então carência, salário de contribuição, tudo isso, e os conceitos de cálculo, salário de benefício, salário de contribuição, renda mensal inicial. E aí eu pego todos os benefícios previdenciários que fazem cálculo, que precisam utilizar de cálculo, e faço Uhum. sobre todos, com exemplo. Então, eu ensino cada tipo de benefício a calcular, desde a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria da pessoa com deficiência, do professor, pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que é auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, tudo, auxílio-acidente, enfim, tudo que vocês precisarem Bem calcular rico. tem lá. E eu gosto muito, porque assim, os alunos falam, professora, ele serve como um guia, porque aí eles vão fazer um cálculo, alguma coisa, por exemplo, no sentido de fazer uma liquidação de sentença. Aí entra lá, Uhum. assiste a aula para saber como calcular RMI, como que faz, e aí já consegue calcular, né? Que aí consegue Uhum. fazer, tirar as dúvidas que precisa ali no momento. Uhum. É isso, Legal. Muito obrigado por dividir sua experiência aqui com a gente, Gabriela. eu que agradeço. Trazer esses aprendizados valiosos aqui sobre o divisor mínimo, sobre sua experiência com cálculos. Acho que está mais que provado aqui na nossa conversa hoje, com todas as dicas que você trouxe, que não dá para divulgar no previdenciário sem dominar os cálculos, né? Não, não dá.
Não venham se vocês não gostam de cálculos. Mas, assim, a gente promete, né, que com a ajuda do seu curso, com a ajuda do CJ também, para quem ainda não conhece, né, o cálculo jurídico tem os cálculos previdenciários, né, foi iniciado nos cálculos previdenciários, e sempre com o objetivo de facilitar a vida do advogado, deixar o trabalho duro para... Mas, assim, tem que dominar as regras, né, tem que dominar as regras de cálculo, tem que entender essas mudanças de legislação para poder, inclusive, usar o sistema, entender, né, tudo que o sistema entrega, por mais intuitivo que seja, se a gente não estuda, se a gente não se aprofunda, não adianta ter um sistema para auxiliar a gente. Verdade. E precisa saber esses conceitos básicos. Assim, além de fazer o cálculo, que tem muitos, que nem o cálculo jurídico facilita muito a nossa vida, porque faz a parte do cálculo em si, mas você precisa saber explicar para o cliente o que é divisor mínimo, o que é carência, né? Então, saber esses conceitos é fundamental. Não é o bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa estudar, assim como qualquer área do direito. Todas precisam de dedicação. É isso aí. Gabriela, obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Até uma próxima live. Obrigado, pessoal. Lembre que toda terça-feira a gente está de volta aqui com mais lives sobre conteúdos jurídicos, conteúdos sobre cálculos e oportunidades para você lucrar mais e alavancar o seu escritório dentro da sua advocacia. Obrigadão, Gabriela. Até mais. Muito obrigada, gente. Uma ótima semana. Valeu, gente. Tchau.